Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos deste curso maravilhoso que é o curso básico de Espiritismo do primeiro ano. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente para trazer a reflexão de hoje, para trazer os ensinamentos de hoje. Espero que eu possa conseguir esse meu intento. Para que a gente comece, vamos cerrar os nossos olhos e levar o nosso pensamento até a pátria maior e agradecer ao Pai da vida pela oportunidade que nos deu de acordarmos no dia de hoje e chegarmos até esse momento, reunidos que estamos para continuar os nossos estudos, tentando aprimorar ainda mais o nosso modelo espiritual. Agradecer o Mestre Jesus, os nossos mentores e os mentores desse trabalho, porque estão sempre conosco, nos intuindo e nos levando em caminhos retos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Para que a gente comece a nossa aula de hoje, vamos lembrar aqui as aulas que vocês tiveram nas últimas 4 aulas. A Ananda esteve aqui, falou para os senhores sobre a pluralidade das existências, retorno à vida corporal 1 e 2. A Patrícia esteve na semana seguinte e falou sobre a emancipação da alma. Vocês lembram da emancipação da alma? No momento que a gente dorme, né? A Rita esteve aqui depois e falou sobre a vida espírita 1, 2 e 3, né, do nosso livro. E a Vanessa esteve aqui a semana passada e falou do retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, o nosso desencarne. Muito bem, hoje nós vamos falar, na parte A, nós vamos falar sobre a influência dos espíritos, que é a aula 18 do nosso livro, e vamos falar do poderes oculto, que é a aula 19. E na parte B, nós vamos aqui falar sobre pagar o mal com o bem. Né? Vamos tentar aqui, que não extrapolar o tempo, então vamos em frente, né, para a gente ter tempo para falar tudo que nós gostaríamos de falar no dia de hoje. Falando na primeira, nossa parte a influência dos espíritos, nós sabemos que essa influência sempre existiu, de todos os tempos. Então nós estamos sempre envolto de testemunha, como nos disse o apóstolo Paulo. Lá nas cartas aos Hebreus, ele disse, né, que nós estamos rodeados de nuvem de testemunha. Essas nuvens de testemunha nada mais são do que os espíritos desencarnados, que estão ali, sempre a nos policiar de alguma forma, né, por assim dizer. Então, Paulo dizia que não adiantava a gente tentar esconder as coisas que eles sabiam, não tem como. E para nós que somos espíritas, né, hoje já passado mais de 2000 anos da vinda do Cristo, nós espíritos aqui, nós sabemos, isso não é novidade para nós, que os espíritos veem tudo aquilo que nós fazemos, né? O nosso pensamento aqui funciona tudo isso daí, essas atitudes que vão determinar qual espírito que vai ficar próximo a nós, de quem nós vamos chamar a atenção, vai depender do nosso pensamento, correto? Então, Kardec, quando estava lá formulando a codificação, ele perguntou aos espíritos o seguinte: veem os espíritos tudo o que fazemos? Será que eles veem tudo o que nós fazemos? E os espíritos responderam: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Então, isso, se nós, para a gente ter uma ideia de como isso seria, vamos imaginar que quando nós estamos numa empresa trabalhando, que nós temos um líder, o líder está sempre de olhando as pessoas, o que as pessoas estão fazendo. Mas chega um momento que você sai do seu local de serviço, você vai tomar um café, ele não vai te seguir para o local do café, porque aquilo não interessa a ele. Né? Interessa a ele a sua produtividade naquele momento que você está ali trabalhando. Então, assim são os espíritos. Então, eles podem ver, nos ver a qualquer momento, tudo que nós fazemos? Podem. Eles veem tudo? Não, porque não há interesse. Qual o interesse que eles teriam de nos ver tomando banho, de nos ver fazendo nossas cidades? Não tem interesse nenhum. Não leva nada para eles.
importante, eles querem saber as nossas atitudes, se nós estamos agindo. Aí sim eles estão ali, aquilo que convém a eles, né? Que eles dão atenção. Isso sim, aí eles estão sempre nos observando. E Kardec então pergunta assim: pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Então, eles nos veem, mas eles conseguem saber tudo o que pensamos? E eles responderam que sim. Muitas vezes chegam a conhecer coisas que a gente desejava ocultar de nós mesmos. Né? Nem atos, nem pensamentos podem, nós podemos dissimular deles. Nós não conseguimos esconder as coisas dos espíritos. E dos espíritos bons e dos espíritos não tão bons. Né? Vejam só, aqui nós conseguimos ocultar as coisas dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas os que estão dos nossos inimigos, principalmente, mas os que estão na pátria espiritual, esses conseguem ver tudo aquilo que nós tentamos esconder. Não tem como. Né? E então Kardec ainda perguntou assim para eles: mas tudo bem, então eles veem o que nós fazemos, conseguem saber o que nós estamos pensando. Será o que eles pensam de nós então? O que eles acham de nós, esses que nos observam? E eles disseram o seguinte: olha, os levianos vão rir de vocês quando eles conseguirem pregar uma peça, eles vão rir quando vocês tiverem uma queda, ou quando vocês fizerem coisas erradas. Esses são os levianos, vão estar sempre brincando com vocês. Mas os sérios, esses vão se condoer quando vocês tiverem os reveses e vão tentar ajudá-los. Vai depender de quem? Receber a ajuda de um ou receber as brincadeiras do outro? Nós. Sempre nós. Nós vamos ver por que sempre nós. Então Kardec foi lá e perguntou assim: tá, então se eles veem, se eles sabem o que nós estamos pensando, eles influem nos nossos pensamentos, nos nossos atos? A resposta dos espíritos foi algo assim contundente, gente. Muito mais que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Toda vez que eu leio essa resposta, toda vez que eu penso nessa resposta, a imagem que me vem à cabeça é essa daqui. Nós ali, seres humanos, com os espíritos ali nos manipulando como marionetes, como fantoches. Mas por que que a gente permite isso? Será que nós não temos? A doutrina nos diz que nós temos o livre-arbítrio. Então por que que eles nos dirigem? Onde fica o nosso livre-arbítrio? Na verdade, eles nos dirigem, mas no momento de tomar a decisão, ela é única, é nossa. Nós é que vamos decidir, nós vamos ver mais para frente. Então eles influenciam a tal ponto que são eles que nos dirigem. Mas essa influência, né? Essa influência é para o bem ou para o mal? Porque nós temos espíritos bons e espíritos não tão bons. E a influência, quem pode influenciar? Os dois influenciam, os dois influenciam. Então a influência tanto é para um lado como para o outro. Nós é que vamos fazer o filtro, né? Tudo vai depender da nossa aceitação. Para que lado nós vamos correr? Né? Para que lado está o nosso pensamento? Nós vamos ficar com esta ou com aquela inspiração? Porque é através da inspiração que eles nos dirigem. Eles vão nos inspirando a fazer coisas que talvez a gente não estivesse pensando, mas eles colocam ali, conhecem um caminho, nos inspira e a gente fala: poxa, eu tive uma ideia, vou fazer assim. Quantas vezes nós já pensamos nisso, né? Esse pensamento é meu, nem sempre é nosso. Nós vamos ver mais para frente como é que a gente pode descobrir se o pensamento é nosso, se o pensamento foi nos sugerido, se ele vem de um espírito bom, se ele vem de um espírito mau. Vamos ver para frente se nós conseguimos distinguir isso daí, ok? Mas aí Kardec, falando de inspiração, lá no livro dos médiuns, lá no item 182, quando ele fala dos médiuns inspirados, ele diz o seguinte, Kardec dizendo que recebemos a inspiração dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Aplica-se a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Ou seja, então eles inspiram a nós, esses espíritos, tanto do bem quanto do mal,
a todo momento da nossa vida, toda vez que nós devemos tomar uma decisão, resolver alguma coisa, eles estão ali tentando nos influenciar. E, evidentemente, isso me lembra uma outra, me traz uma outra imagem na cabeça da minha época de juventude, né, de criança, do Pato Donald, tinha também o Tom e o Jerry, que aparecia esses anjinhos, e o Capetinha, ali um de um lado, outro do outro, cada um falando de um jeito. O anjinho geralmente falava muito calmo, bem baixinho, né? O Capetinha já não, já gritava, fazia escarcéu, para chamar a atenção. E aí, a pergunta que fica assim, que, né, o que faz eu escolher esta ou aquela parte? O que me leva a escolher esse ou aquele? O que é isso? Alguma coisa me leva a escolher este ou aquele. Então, quando eu faço a escolha, é meu livre-arbítrio que está agindo. Quando eu escolho ouvir a influência do bem ou a influência do mal, eu estou escolhendo com meu livre-arbítrio. Porque eu estou arbitrando. Eu tenho ali dois pensamentos que muitas vezes estão ali em conflito e eu decidi por um. Ótimo que eu escolhi por um. Eu vou ter que arcar com tudo aquilo que ocorrer em razão daquela minha atitude, daquela minha escolha. Né? E aí, a gente fica imaginando, mas dá para a gente tentar fazer somente boas escolhas? Dá, é evidente que dá. Né? Eu pergunto para os senhores o seguinte: imagine-se nessa situação. Você atende o telefone tocou, você atende, aí a pessoa do outro lado já começa a soltar impropérios, começa a xingar. Você falou só alô, uma pessoa começa a xingar, qual é a sua atitude? Como é que você reage? E olha que aqui as reações podem ser muito variadas, mas nós temos três que são assim, categóricas. A primeira é desligar o telefone. Desliguei. Aí a pessoa vai ligar de novo, você vai atender, vai xingar e você desliga de novo, aí você vai deixar o telefone fora do gancho. Né? Essa é uma atitude. Qual seria a outra? A outra era atender e xingar também. Pagar com a mesma moeda. Será que isso é bom? E a outra era o quê? Era tentar ouvir para saber se aquilo era com você, tentar se desculpar, tentar fazer as pazes, não é correto? Se não fosse com você, se fosse um engano, tentar desfazer o engano. São atitudes diferentes. E isso, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele chama de reflexo condicionado. Se o reflexo é condicionado, quem condiciona esse reflexo somos nós. E como é que nós condicionamos isso? Nós já temos muitos reflexos condicionados desde lá, né, quando nós começamos lá no princípio inteligente. São os reflexos condicionados que não dependem de nós. Respirar, né, coração bater, as coisas mecânicas do nosso organismo não dependem de nós. Percebe? Temos como condicionar, nós conseguimos condicionar a nossa respiração. Sim, quando nós queremos respirar pouco, trava a respiração. Mas normalmente ela age por ela mesma, porque isso já foi um reflexo condicionado que nós adquirimos na nossa evolução. E aí o reflexo condicionado do nosso pensamento, da nossa reação, depende de nós agora. Nós podemos agora, já temos um já, né? Mas nós podemos ir mudando isso de acordo com nós entendemos que é o melhor. Então imagine nessa situação, se nós parássemos e pensássemos assim, poxa, respirar, parar, respirar fundo, e falar assim, quando você parasse, respirasse fundo para tentar resolver aquela situação, quem iria te influenciar ali do lado seria um espírito bom, seria um seu amigo espiritual, seria um espírito de hierarquia um pouquinho melhor. Em contrapartida, se você já no seu reflexo condicionado já pensasse em devolver todo aquele xingamento que você ouviu, quem iria te auxiliar? Ali aquele espírito leviano, aquele espírito não tão bom. E qual seria a atitude? A atitude ia ser as piores possíveis, né? Porque depende, a sintonia depende da nossa reação.
Nós vamos sintonizar com o bom ou com o mal, dependendo daquilo que como nós reagimos. Porque nós vamos criando hábitos, né? Essa reação vão virando hábitos. André Luiz diz que os hábitos são os reflexos condicionados cristalizados. Então nós criamos hábitos. Então nós podemos mudar esses nossos hábitos, né? Quem sabe ao invés de a gente entrar na sintonia com o mal, ou seja, tentar responder às pessoas da mesma forma como ela está falando conosco, a gente tente ali colocar amor nessa comunicação, de alguma forma, né? Mesmo que a pessoa grite, fala, você ali pacificamente, falando para assim, desculpa, se eu fiz algo que te aborreceu, peço perdão. Olha só, você vai, mesmo que você vai, a pessoa quando te xinga, ela quer que você retorne. Aquilo ali para virar uma discussão. Se você não retorna, ela perde, né? Como está ali na imagem, ela fica lá com os três pontinhos. Fala, pô, e agora? O que eu faço? Eu xingo, ela não faz nada, ela pede perdão, eu xingo, ela fala, não, não é bem assim. E aí? Mas olha que bom, quando você termina essa conversação, olha lá como está a aura da pessoa. Feliz. Ela não fez nada mais. Em contrapartida, se você responde com as mesmas palavras, com palavras mais ásperas, talvez, você vai virar ali um escravo daquele irmãozinho que te influenciou em razão da sua sintonia naquele momento. Então nós precisamos controlar as nossas reações. É esse nosso reflexo condicionado que todos nós possuímos. Nós temos que ir tentando trabalhar para que eles se tornem melhores, mais fáceis, que não tragam prejuízo a ninguém. Por isso que Jesus dizia assim: orai e vigiai. Orai para quê? Para que a gente esteja sempre próximo da espiritualidade superior, próximo a Deus, né? Próximo a Jesus mesmo. E vigiar o quê? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Porque é através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes que nós vamos trazer para próximos a nós os espíritos bons ou maus. Nós vamos escolher. Nós que fazemos as nossas escolhas, né? E então, nessa de eles conseguir influenciar o nosso pensamento, deles veem tudo que nós fazemos, de estar ali sempre querendo se sintonizar com os nossos reflexos, né, com os nossos hábitos. A pergunta que fica: quando eles nos sugerem alguma coisa, como é que nós vamos saber o que é nosso e o que vem deles? Como é que a gente distingue tudo isso daí? Kardec foi lá perguntar: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como é que a gente faz isso? As pessoas falam: olha, quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar aquela voz da consciência? A voz da consciência me disse algo. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, aqueles que primeiro vêm são os pensamentos nossos, porque é o nosso reflexo condicionado ainda. Então, nós vamos trabalhando esses nossos reflexos condicionados de forma que o pensamento que venha seja um pensamento pacificador, que seja um pensamento para trazer calma, para a gente não entrar em exaltação. Mas os espíritos continuam a resposta e dizem lá no final: muitas vezes é útil não sabeis fazê-la, né? A distinção entre um e outro, porque não fazendo, fica mais fácil para o homem agir com liberdade. Porque imagina se nós conseguirmos distinguir o que é do espírito, sugerido pelo espírito, o que é meu. Qual que eu vou escolher? Ah, eu vou escolher do espírito, porque esse me parece ser um espírito bom. Ah, não, vou escolher o meu, porque esse que me trouxe talvez não seja um espírito bom. Fica difícil da gente controlar isso. Então é preferível a gente continuar sem saber, porque afinal, só para nós é importante estabelecer essa distinção, né? Precisa. Mas se a gente se decidir pelo bem, voluntariamente, ó, vou me decidir pelo bem, vou praticar o bem. Ótimo. Se veio do espírito,
Se é meu, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, quando eu tomo a decisão para ir para o mau caminho, eu não posso falar assim que é a culpa do espírito. Porque nós é que fazemos as escolhas. Nosso livre-arbítrio. Eles podem até falar, olha, vai por aquele caminho que é bom. Quem vai decidir se vai ou não sou eu. Então Kardec fala assim, ó, como distinguirmos se um pensamento, olha só, sugerido procede de um bom ou de um espírito mau? E ele fala, pô, estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, os bons espíritos só vão nos aconselhar, os conselhos que vêm do bom espírito serão conselhos bons, para a gente agir no bom caminho. Do espírito leviano, do espírito mau, nem sempre, ou melhor, nunca, né? Porque se ele dá um conselho que às vezes não é o pior de todos, mas lá na frente ele vai querer mudar algo daquilo que ele falou, para que a gente caia na armadilha dele naquele momento. Então a gente tem que estar sempre ciente disso, que os espíritos influenciam, sim, na nosso pensamento, nas nossas atitudes, mas só o fazem em razão daquilo que nós colocamos para fora, através do nosso pensamento. Nós criamos as formas pensamentos e elas ficam aí visíveis a todos aqueles que estão no mundo espiritual. Pensem bem nisso, quando os senhores estiverem pensando coisa errada, hein? Tome cuidado. E aí Kardec perguntou, mas por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Né? Porque tem uns que querem que a gente saia na briga, que a gente faça coisa errada. E aí os espíritos responderam o seguinte, ó, entre outras coisas, a nossa missão, a missão deles, é a de te pôr no bom caminho. E quanto as más, desculpa, e quando as más influências agem sobre ti, és tu que a chama, pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm o teu auxílio no mal, quando tenhas a vontade de cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Então, vocês percebem? Ah, daqui foi espírito maléfico? Não, começou em nós. Nós atraímos. Então nós temos que estar sempre vigiando mesmo, para saber o que eu estou fazendo, quem que eu quero do meu lado. A mesma coisa de você, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, você sabe que em determinado local, você tem ali pessoas do bem e pessoas do mal. Se eu procuro ajuda nas pessoas do mal, eu não posso querer fazer o bem. Para eu fazer o bem, eu tenho que procurar a ajuda das pessoas do bem. A escolha é minha. Nunca é o espírito que vai nos influenciar a tal ponto de a gente fazer coisas que não faríamos. Se eles conseguirem, se nós fazermos coisas através da influenciação deles, é porque isso já está em nós. Por isso que nós temos que estar sempre vigiando. Essa é uma técnica que os senhores, os estudantes espíritas devem estar sempre batendo na tecla. Vigiar o meu pensamento. Vigiar o meu pensamento. O que eu estou pensando? Por que eu estou agindo assim? Porque imagina só. Vamos imaginar que nós estamos lá na Seara de Jesus, assistindo uma palestra. Nós estamos pensando, né? Estamos assistindo a palestra, mas estamos pensando. E ali no meio da palestra nós desviamos nosso pensamento, começamos a pensar coisas erradas, começamos a querer derrubar muitas vezes ali o, o palestrante. Os espíritos que nos acompanham vão ver isso daí. E muitas vezes espíritos levianos entram conosco lá na Série de Jesus para aprenderem. E aí depende de nós fazer campo mental para que ele realmente aprenda. Porque se nós fizermos um campo mental diferente daquilo que está ali sendo produzido, ele vai se alimentar do nosso campo mental e não do ambiente em si.
Percebe o quanto isso é importante? Então, naquele momento que nós estamos ali com aquele pensamento, se vem um pensamento errado, do problema nosso está lá na rua, que nós deixamos em casa, para e fala assim, opa, não, deixa eu me focar de novo aqui na palestra. Deixa eu me focar no estudo. Foco, o foco. E aí todos aqueles irmãozinhos que estão com você, se quiserem continuar com você, vão ter o foco ali voltado para aquilo. Aí passamos a nós a tentar influenciá-los de alguma forma. Perceberam isso? Então nós podemos fazer também. Porque essa influenciação pode ser, né, se eles querem ficar sempre próximo a mim, então deixa eu tentar influenciá-los. Se eles não concordar com aquilo que eu estou tentando passar para eles, de alguma forma, eles vão embora, me deixam. É assim que a gente tem que agir. Então Kardec continuou lá e foi lá. Perguntou por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos. Será que tem como a gente neutralizar essa influência? Tem. Nós já falamos, né? Mudando nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Mas os espíritos disseram o seguinte para ele: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Desconfiai, especialmente, dos que exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, se nós praticarmos o bem, se nós confiarmos em Deus, confiarmos na espiritualidade maior, fazermos a nossa parte, né, estarmos sempre em oração, esses irmãozinhos não vão conseguir nos manipular, como naquela imagem. Aqueles que vão nos intuir, que vão nos influenciar, serão os bons espíritos, porque é nessa faixa que nós estaremos vibrando, nessa faixa de espíritos que já não são mais os levianos, são os espíritos bons. Esses sim podem nos influenciar, porque só vão querer o bem para nós, e só vão querer que a gente pratique o bem. Isso é muito importante. Por isso, tenham sempre vigilantes, não esqueçam disso. Mas aí, muitas vezes, a gente sabe tudo isso, vigia, sempre, está sempre em oração, acreditando na espiritualidade maior. Está travando a língua hoje, né, gente? Não esquente, isso é normal. Então nós acreditamos em tudo isso, e aí muitas vezes a gente vai procurar pessoas, quando nós estamos com algum problema, nós vamos procurar pessoas que a gente acredita que ela tem a solução imediata para os nossos problemas, que ela pode decidir sobre a nossa vida, sobre os nossos semelhantes, que são os donos da verdade. Você já parou? Quantas vezes a gente vai procurar as pessoas porque, olha, fala com o fulano, porque o fulano tem um dom, fala com Beltrano, porque Beltrano tocou, curou. Quantas vezes isso acontece? Isso é aquilo que que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, chamou dos poderes ocultos, né? Esses poderes ocultos, os pactos, o poder oculto, talismãs e feiticeiros, as bênçãos de maldição. Colocou num capítulo para perguntar para os espíritos tudo isso daí. Será que essas coisas existem? Será que existe pacto? Será que o que é esse poder oculto? Será que talismã, feitiçaria, tudo isso existe? Então Kardec foi perguntar para os espíritos. Então a gente traz aqui uma definição de pacto, né, que é um acordo entre duas ou mais partes objetivando fins comuns. É isso que é um pacto. Então existe pacto com os espíritos? Kardec perguntou. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Será que eu posso fazer um pacto com um mau espírito para fazer o mal a alguém? Olha a resposta dos espíritos. Não, não há pactos. Mas eles não pararam por aí nessa resposta. Eles foram um pouquinho mais e disseram o seguinte: há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo,
Queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer? Chama então por espíritos inferiores, que, como tu, só querem o mal, e que, para te ajudarem, exige que também os sirva em seus maus desígnios. Então, ó, o pacto. Ah, mas eles falam: olha, você quer perturbar o seu vizinho? Tudo bem, eu vou perturbar o seu vizinho, mas você vai fazer algo para mim. Mas isso não quer dizer que o meu vizinho não pode se livrar deles por meio da oração, né? Confiando em Deus, fazendo a parte dele. Eles não vão conseguir atacar. Então, e aí eles vão fazer o quê? Eles vão me cobrar? Então, esse pacto aí não é o pacto como a gente conhece entre duas pessoas, né? Mas existem naturezas más. Os espíritos estão ali. Você chamou, você pediu a intuição, eles vão fazer, vão dar a intuição para que você consiga fazer alguma coisa. E aí, tem aquelas lendas, né, que fulano vendeu a alma pro diabo, pro Satanás. Aí nós já sabemos que diabo e Satanás não existem, né? Existem, são espíritos inferiores, né, que se colocam nessa condição para nos fazer medo, inclusive. Né? Então Kardec perguntou, né, como é que é essa coisa? Essa é lenda? O que, que é? E os espíritos disseram que são todas fábulas, né, que encerram o ensinamento no sentido moral. Então, se a pessoa é uma pessoa má, que procura prejudicar as pessoas, aí vem lá aquela coisa da Igreja Católica, né, colocando que um dia, quando morrer aquela pessoa, vai lá para o inferno, vai lá para o purgatório. São fábulas que foram criadas para dar um sentido, um ensinamento moral, né, para encerrar um sentido moral. Se eu pratico o mal, eu vou queimar no fogo do inferno. Não, se eu pratico o mal, um dia eu vou ser responsabilizado. Mas não queimar, porque o pai não nos deixaria queimando no inferno, né? Como é que o pai ia ter uma pena infinita para um filho que ele criou? Jamais. O pai é bondoso, sabiamente bom e justo. Então Kardec perguntou, falando lá dos poderes ocultos, talismã e feiticeiros, ele pergunta: que se deve pensar da crença no poder de certas pessoas teriam de enfeitiçar? Será que eles conseguem enfeitiçar? É. E aí, algumas pessoas dispõem de grande força magnética, que podem fazer mau uso, se maus forem os seus próprios espíritos. Caso em que é possível, se tornam seres secundados por outros espíritos maus. Não crê, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas e ignorantes das verdades da lei da natureza. Os fatos que citam como prova da existência deste poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, se a pessoa. Hoje, houve uma época que as pessoas eram hipnotizadas e as pessoas achavam que quando a pessoa era hipnotizada, ela podia fazer mal às pessoas. Não, hoje nós já sabemos, né, que isso é uma força magnética que induz a pessoa a um estado de sonolência. Mas ela fazer o mal, ser induzida a fazer o mal, vai depender dela, unicamente dela. Né? Então também não é real. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrai um espírito por efeito desta confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia na concentração? Então, aqui Kardec quer saber, né? Aquelas coisas a gente falar que meu amuleto da sorte, eu vou levar isso daqui porque é o pé de coelho, vocês lembram tudo isso aí? Será que eles não podem atrair um espírito para eles?
pensando naquela virtude, né, que aquele talismã, que aquele pé de coelho tem, será que eles podem atrair? E eles responderam o seguinte: é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar, ou seja, de observar, um fim mais material do que o moral. Então, se a pessoa ela é tão simplória que ela acredita na virtude de um talismã, de um pé de coelho, o que ela vai enxergar ali se não uma coisa material, né? Então, muito simplório. E Kardec continua. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamar de feiticeiro são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como seja a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas como dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiro aos olhos dos ignorantes? Então, se nós pegarmos aqueles que foram contrários, principalmente, né, tinham pensamentos contrários à Igreja Católica há algum tempo atrás, eles tiveram, uns foram à fogueira, outros foram enforcados, outros tiveram que pedir perdão, se dizer louco, porque eles não aceitavam. Mas o que é então o feiticeiro que pode ver lá as coisas do futuro? É essa pessoa que tem a dupla vista, né? Esse médio de dupla vista que pode, por permissão divina, enxergar um fato para nos alertar, né, de tudo isso. Mas ele não é um feiticeiro como a gente entende de fazendo feitiçaria. E ele, depois eles dizem o seguinte: no entanto, existem aqueles que possuem poder magnético de grande vulto e unem a pureza de sentimento a um desejo ardente de fazer o bem, e podem curar uma pessoa pelo simples toque. Então tem aquelas pessoas que você chega perto dele, ele você está sentindo dores, mas ele tem um magnetismo tão grande que ele te toca e você fala: nossa, estou bem, fiquei bem, que bom. É feitiçaria? Não, é energia, força magnética. Tudo é possível explicar. Né? O Espiritismo explica tudo isso através da força magnética, através dos nossos das coisas que nós temos em nós e nós desconhecemos, né? Da nossa mediunidade. São tantos fatores que nós temos e ainda não utilizamos. E aí depois nós vamos falar de bênção e maldição. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados? Será que se eu mandar uma maldição para o meu vizinho, será que vai chegar para ele? Será que se eu mandar uma bênção para ele, vai chegar? O que vocês acham? Olha só o que disseram. Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna o que profere. Não temos os dois gêneros opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que dela é objeto. Então, muitas vezes, a pessoa passa por a gente gostaria que aquela pessoa passasse por uma dificuldade e ela acaba passando, não porque nós rogamos a praga, não porque nós rogamos a maldição, mas porque Deus permitiu, porque isso vai ser bom para que ela evolua, para a evolução daquela pessoa. E não porque nós, ou o Espírito quis, não, porque Deus permitiu. Né? Mas também é comum a gente amaldiçoar pessoas porque a gente não gosta. E aí,
tudo aquilo que nós jogamos para o outro, volta para nós. Vocês sabiam disso? A lei do retorno. Se eu peço mal para alguém, olha eu um dia passando por tudo aquilo que eu pedi para o outro. Lei do retorno. Então nós devemos nos eximir disso. Nós temos que querer o bem. O bem é a melhor coisa que nós temos de fazer. Se nós trabalharmos para o bem, nós receberemos de volta o bem. Tenho fé nisso. Porque é justamente isso que vem lá a nossa parte B dizer. Que ele diz o seguinte: ó, se não amardes senão aquele que vos ama, que recompensa tereis uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que amam? E se não fazei o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Ora, então, eu não tenho que fazer o bem para as pessoas que eu amo. Para as pessoas que eu amo, isso é uma coisa natural. Mas eu preciso fazer o bem para aquelas pessoas que eu não gosto, aquelas pessoas que eu ainda tenho alguma diferença com elas. É preciso que eu faça isso. Porque Jesus vem aqui nos indagar no nosso trato na sociedade, com aqueles com quem nós convivemos e aqueles com quem temos afinidades e gostamos, pessoas comuns, em relação àqueles que a gente opta por aqueles que a gente não gosta, porque optaram por um caminho diferente do nosso. Então, eu tenho que amá-los também. Se vós emprestais, senão aqueles de quem espera receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Então, quando eu não faço, quando eu deixo de fazer porque eu acho que a pessoa não está ali no mesmo patamar que eu estou sendo pior do que aquela pessoa. Parem para pensar sobre isso. O que Jesus quer que a gente faça é que a gente haja igual com todo mundo. Né? É por isso, se a pessoa fez mal para mim, por que eu tenho que fazer mal para ela? Não, tem que fazer o bem. Existe um caso, vou contar rapidinho, de duas pessoas que não se gostavam. Então elas tentavam ofender uma a outra. Mas um se redimiu, se tornou espírita, né? Vamos pensar assim, se tornou espírita, se tornou uma pessoa do bem. E aí no dia do aniversário dele, aquele amigo que não gostava dele, queria sempre tirar ele do sério, lhe mandou um presente. E ele estava lá na festa do casamento, uma casa muito bonita, um jardim muito bonito. E aí diz que chegou alguém e falou: olha, fulano mandou um presente para você, tá chegando um caminhão aí. Um caminhão? O que será que essa pessoa mandou? Ah, tudo bem. Manda colocar no quintal. Aí tá bom. O cara foi lá e falou: coloca no quintal aí mesmo. O cara levantou a caçamba do caminhão e derramou ali um caminhão de estrumes. Um caminhão de estrumes. Acabou com a festa? Muito provavelmente, né? Por causa do cheiro. Tudo bem. Passou-se o tempo. E aí, no aniversário daquele outro, né? Que havia mandado o caminhão, ele estava lá no aniversário. E aí disse que chegou lá o empregado dele e disse: olha, fulano, aquele do bem, né? Te mandou um presente, tem um caminhão aí para entregar. Aí ele falou assim: nossa, né? O cara me devolveu o estrume. Aí foi lá, né? Ver o que que era. Não mandou nem derramar. Foi lá. Chegou lá, era um caminhão cheio de flores. Aí o cara falou assim: onde eu posso colocar? Ele ficou assim, sem saber: pode colocar onde você quiser. Ele falou: tem esse bilhete aqui também, que era para te entregar. E no bilhete estava escrito: obrigado pelo presente que você me deu. Porque através dele pude produzir flores tão lindas quanto essa que estou lhe enviando. Afinal, cada um só pode dar aquilo que tem. Obrigado pelo seu presente. Espero que goste do meu. Foi um tapa com luva de pelica? Sim, foi um tapa com luva de pelica. Mas ele não devolveu aquilo que o outro deu.
ele pagou com o bem. Aquele mal que ele recebeu, ele pagou com o bem. Né? Jesus, quando estava falando essa passagem, né, de a gente amar somente aquele que nos ama, ele questionou a todos aqueles que estavam à sua volta outra coisa. Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazer o bem a todos e emprestai, sem disto nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e serei filhos do Altíssimo, que é bom para com os ingratos e para com os maus. Vamos lá. Então, aí Jesus vem falar: olha, então, você quer ter a sua recompensa? Quer se sentir filho do Altíssimo, que dá para aquele ingrato, para os maus, a mesma coisa que dá para você? Faça o bem. Pague o mal com o bem. É, devemos agir assim, porque o benefício maior é nosso. Foi Jesus quem disse. Quando você age dessa forma, você é o mais beneficiado. Vamos tentar fazer isso na nossa vida. É? Vamos amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. É? Ele começa a passagem dizendo isso: amar os inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Podemos fazer isso. E amar não é ir lá, aquele amor, é não desejar o mal, é não fazer o mal. Isso é o amor que nós temos que ter para o nosso inimigo, querer o bem para ele. Pense nisso, meus irmãos. É. E aí, para a gente terminar, falando da influência dos espíritos, dos poderes ocultos, cabe à nossa consciência a escolha e a liberdade de ceder ou não às influências espirituais que se exercem sobre nós. Só cabe a nós. Então nós temos que ser fraternos, né? Vamos ser fraternos com aqueles que ainda não possuem conhecimento da lei de amor, justiça e caridade. O Cristo nos disse que os mansos e humildes de coração herdarão a terra. Busquemos neles, então, as lições de mansidão que tanto carecemos nas lutas da vida. Dessa forma, meus irmãos, nós terminamos a nossa aula de hoje esperando que, no transcorrer dela, os senhores tenham tirado pelo menos uma questão dessas, das influências dos poderes ocultos, do pagar o mal com o bem, para trabalhar em vocês. Assim como eu vou trabalhar muitas delas em mim. E isso é mais importante nessa nossa vida de estudante espírita. É estudar e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.